17, só existia uma única igreja cristã. Entendeu? Qual que era a igreja? Só existia uma única igreja cristã. E o termo católico significa universal. Então só existia uma única igreja católica, só existia uma única igreja cristã universal, que eram aqueles que guiam Cristo. Você tinha o judaísmo, você tinha o islamismo, e depois você tinha o cristianismo. E o cristianismo era uma única igreja, os crentes, os cristãos. Só que da mesma forma que a gente tem hoje, você tinha vários tipos dessa igreja ali espalhada. Por isso que eles faziam o que a gente chama de concílios, que eram para determinar as doutrinas centrais da igreja. Por isso que aquele credo que a gente conhece, o credo nicênico lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquilo lá, ó, foi cunhado pelos apóstolos. Eles se reuniram, mas qual que é as doutrinas que a gente acredita? A gente acredita em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente acredita em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria e tal, padeceu o seu poder com os Pilatos. Aí eles foram escrevendo. Beleza, ficou legal o documento, beleza, vamos espalhar nas igrejas. Aí eles foram fazendo os documentos e formulando o que a gente chama de teologia, certo? Aí a teologia vai sendo escrita. Mas você só tinha uma igreja cristã espalhada pelo mundo, que era a igreja cristã universal, ou católica, que é o que ele está falando aqui. Aí ele fala assim, ó, essa igreja, a igreja de Cristo, ela é uma igreja invisível. É uma igreja de membros invisíveis. Por quê? Porque são pessoas espalhadas por toda a face da terra. E por isso que ele vai falar assim, ó, antes era um só povo. Esse era um só povo de Deus, que era o povo de Israel. E aí, mesmo sendo o povo de Israel, ainda entravam pessoas que eram fora do povo de Israel. Como é que eles entravam? Da mesma forma que pela graça. O povo de Israel não tinha nada a oferecer a Deus, e Deus escolhe o povo de Israel para ser o seu povo eleito. A partir daí, a gente tem pessoas que são fora do povo de Israel, sendo incorporadas dentro do povo de Israel. É só você lembrar lá da genealogia de Jesus, que a gente tem Raabe, lembra? Raabe, que era prostituta, que na verdade, eu acho, no meu entendimento, ela não era prostituta. No meu entendimento, Raabe era a cafetona, né? A cafetina, por isso que ela morava nas muralhas. Ela morava no triplex, entendeu? Então era sinal de dinheiro. Então você tem Raabe, você tem Ruth, que é moabita, que era de outro povo que também é incorporado ao povo de Deus. Então quando o povo sai do Egito na Páscoa, o texto fala que vários egípcios foram com o povo de Israel ali, porque viram o poder do Deus de Israel, tá? Então não é específico a revelação para os judeus, só que Deus sempre expandiu a graça para os outros, tá? Essa igreja é invisível. Como é que a gente sabe quem é quem? A gente não sabe. Quem sabe? Deus sabe. Mas aí ele fala assim, existe uma igreja que é visível, que é essa aqui. Aí você tem que entender só, olha só as palavras, todos da igreja invisível são salvos. Todos da igreja visível talvez não sejam. A igreja visível não quer dizer que todos são salvos, mas a invisível todos são. Entendeu? Porque a visível você pode estar aqui, mas você pode ser mascarado, que a gente vai ver isso aqui nessa sessão da confissão hoje. Você pode vir na igreja, você pode cantar, você pode pregar, você pode orar, mas não vai para o céu. O próprio Jesus fala assim, ó, você chegar lá e falar assim, ó, Senhor, Senhor, no teu nome não expelimos demônios, não curar as pessoas. Aí qual é a resposta de Jesus? Sai daqui, maldito, não conheço você não. Vai embora. Certo? Então a visível, que é essa aqui, não quer dizer que somos salvos. A invisível só Deus conhece.
E por isso todos são salvos. Mas o que você tem que entender é que aqueles que são da igreja invisível são salvos. Eles estão na igreja visível. Isso é obrigatório, é obrigatório. É exatamente isso aqui, ó, que ele fala no final do parágrafo 2 aí, ó. Quando ele fala assim, ó, a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Não tem como a pessoa ser salva se ela não estiver na igreja. E é um negócio simples. Sabe por quê? Você vai ser salvo pela graça, não é? Mas para a graça te alcançar, qual que é o processo que Paulo fala em Romanos? Primeiro você precisa o quê? Ouvir. Você precisa ouvir a palavra. E a palavra fala que é necessário você estar no corpo de Cristo. Então é necessário você ouvir a palavra vai frutificar seu coração, vai mudar a forma como você entende tudo, aí você vai passar a frequentar. Por isso que a gente traz inclusive os nossos filhos. Não quer dizer que nossos filhos serão salvos, mas ao estarem dentro da aliança visível, eles têm maior possibilidade de escutar a palavra de Deus, e eles só serão salvos pela palavra de Deus. Não tem como a pessoa ser salva por outra forma. Não é por obras, não é por benfeitorias, não é porque você é bonito, porque você tem contatos. Não, é pela graça de Deus, ao escutar o Evangelho transformar o coração. Se não for assim, não tem possibilidade nenhuma de salvação. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aí. Vamos abrir aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler lá no começo mesmo, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Mas assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Continue. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a gente vai ver que a igreja surge dentro do planejamento de Deus antes da fundação da terra. Então, nós somos predestinados antes de todas essas coisas. Para que ninguém fale assim, nossa, Deus escolheu porque eu sou legalzão. Não. Antes de você sequer existir, Deus te escolheu. E aí existe num momento da sua vida o que a gente chama de vocação eficaz, ou chamada eficaz, que é o momento onde Deus vai girar a chavinha em você, e aí o evangelho vai fazer sentido. Então você vai ser desgarrado, vai ser aquele cara todo perdido, vida toda perdida, e de repente vira a chave e fala assim, nossa, agora as coisas mudaram, né? Agora Jesus faz sentido, agora a Bíblia faz sentido, agora a minha vida tem um novo direcionamento. E a gente tem um relato de um senhor aqui na igreja, que quando eu fui atender ele declaradamente ateu. Eu disse, não, eu acredito em Deus não, mas pastor, vem me dar uma ajuda, que meu casamento está cagado. Não falou essa palavra, né? Ele falou que estava ruim pra cara. Me ligou 11 horas da noite. Só falei para o gerente, então se eu não voltar, você vai na polícia lá, que eu não conheço o cara não. Mas eu vou. E fui, 11 horas da noite. Aí sentamos lá e conversou. Não acredito em Deus, tudo bem, cara. Me fala aí desse Deus que você não acredita, por que você não acredita dele? Aí começou a falar que que eu ajudo muita gente, eu sou um cara bom, assim, sabe? Dou presente no Natal para as crianças, pô. Ó, deixa eu te falar um negócio, não é bom não. Porque se você está me contando essas coisas, você está me contando para eu achar que você é um cara bom. Isso aí já é orgulho. Então se já é orgulho, você não está fazendo porque você gosta de fazer, você está fazendo porque você quer falar para os outros que você é bom. Então já não é um ato de coração, é um ato de posição. Aí vamos começando, aí começamos mais uns outros dias depois mais uns outros dias, depois mais uns outros dias. Aí de repente começou a vir na igreja. Aí de repente começou a chamar pessoas de fora para vir na igreja. Mas como assim? Não acredita em Deus, está vindo na igreja? Acredita em Deus? Nossa! Daqui uns dias eu não falo, não acredito em Deus, está levantando a mão. Como você não acredita em Deus? Está vindo na igreja, está chamando gente para vir na igreja. E de repente batizamos. Ele falou assim, quer que explica isso? Aí o cara é ateu? Era ateu. Já tinha sido escolhido antes da fundação do mundo. Não é assim, não tem isso. Eu estava até falando para os meninos na segunda igreja ontem. Falei, nós somos chamados a só colher os feixes. O texto da Escritura fala assim, os campos já estão brancos. Você não precisa mais arar o campo, semear e esperar crescer. Não, o texto é bem claro, assim, os campos estão brancos, chama trabalhadores e colhe. Não precisa ter trabalho nenhum, já está tudo feito em Cristo Jesus. A gente só precisa pegar os feixes, atar ele e trazer. Os campos estão brancos, a gente só precisa de trabalhadores para ir lá e colher essa galera. Mas não acredito em Deus, é esses que Deus colhe, vem cá. Só isso, não precisa fazer muita coisa. E a gente vai ver que esse é o padrão.
É pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho vai mudar o cara. E aos poucos, tudo que aconteceu na vida dele inteira vai dar no momento certinho que a gente chama vocação eficaz. Que é quando Deus gira a chave. E aí tudo se encaixa, aí faz sentido. Aí a vida do cara começa a fazer sentido. Nossa, como eu não percebi isso antes? Não percebeu que você estava morto, agora você está vivo. Agora que Deus deu vida no seu coração, agora você enxerga a sua vida pecaminosa e errada para trás. Mas antes disso não. Porque o morto não faz nada, o morto só está morto. E a igreja então, ela serve para ajudar nesse processo. É na igreja que a gente é municiado para poder colher os feixes brancos lá fora. Você vem aqui é para aprender mais de Deus, para poder chegar lá fora no seu dia a dia, no seu trabalho, onde você está lá no seu estudo, na sua faculdade, e ser um crente decente. Dar bom testemunho lá. E de apresentar o Evangelho onde você está. Porque é lá que você vai fazer a diferença. Você vem na igreja e a gente dá um ferramental para você. Para você ir lá para o meio da guerra, no meio da semana, e pregar a bala do Evangelho na galera lá. Para que eles escutem a palavra. Ah, mas não acertei ninguém, fica tranquilo. Você tem muito tempo aí para acertar, gente. Ah, meu tiro não funcionou. Você vem para cá e a gente ensina a atirar de novo. Então eu vou tirar uma bala mais potente. Aí a gente ensina vocês teologia. Ó, existe doutrina da providência, da soberania de Deus, da imutabilidade de Deus. Já ensinando vocês, pregação após pregação, escola bíblica após escola bíblica, para que você tenha tudo que você precisa para quando alguém chegar e conversar com você, você poder apresentar o Evangelho para aquela pessoa. Aí o resultado você deixa para Deus, porque se o resultado é seu, já não é uma conversão verdadeira, por assim dizer. Abre lá na página 274. 274. Nós vamos contar aí, ó, uma, duas, terceira linha, depois do ponto final começa assim, A. Aí, ó, achou aí? Começa assim, A, final da terceira linha. Pode ler, acharam? Então vamos lá. A verdadeira ou real igreja de Deus se manifesta através daqueles que estão vivendo no mundo em um determinado tempo e lugar. Essa manifestação, portanto, nunca passa de uma pequena parte de toda a igreja invisível, e é uma parte que está circunscrita pelas limitações impostas pelas imperfeições das coisas deste mundo. Essa igreja, em sua manifestação visível, também é em certo sentido considerada universal. Ela consiste em todos aqueles, em todo o mundo, que no tempo presente são membros do corpo de Cristo. Aí continua aí, ó. Há, no entanto, duas coisas que obscurecem a visibilidade dessa verdadeira igreja. A imperfeição de cada membro particular que pertence a Cristo aqui nesta terra. E 2, há também a hipocrisia dos incrédulos, que muitas vezes imitam em sua aparência verdadeiros membros do corpo de Cristo. Tá. O que eu estou falando? Existe a igreja invisível, que a gente vê boa parte dela na igreja visível. Só que a igreja visível tem dois problemas que ele está falando. A igreja invisível é composta de todas as pessoas da igreja invisível espalhadas pelo mundo. Aí ele vai falar assim, nós temos dois problemas na igreja. Aí ele usa palavras bonitas, ele fala assim, a imperfeição de cada membro particular. O que é essa palavra aí, gente? Perfeição de cada membro particular. O que é? Você mesmo, é pecado. Qual que é o problema da igreja? Eu.
Qual o problema na sua igreja? Você é. Por que o povo fala assim, eu não vou lá naquela igreja, porque está cheio de hipócrita lá. Ela é toda quebrada, toda ruim. É isso mesmo. Cabe você lá agora então. Quem quer ser no casal? Aí eu falo. Que é macho. Ela fala assim. Mas é falar assim, ó. Mas a igreja fez de quê? De gente, de pecadores. E quando tiver pecadores, tem problema, gente. Me fala um lugar que não tem gente, que não tem problema. No cemitério. Cemitério é bom. Só cemitério mesmo. Aonde? Mas assim, não dá. Você fala assim, poxa, será que é só... Se falasse assim pra mim, assim, ó, lá no meu serviço, eu tenho lá, tem um chefe, e tem 10 pessoas que trabalham comigo lá na loja, e nós não temos problema nenhum, hora nenhuma. O problema só ficou para a igreja. No trabalho seu é só alegria, os problemas só vai dar na igreja. Aí ninguém vem para a igreja mesmo. Não, é melhor ficar trabalhando. Não é? Mas aí vai assim, não, o problema do mundo só dá na igreja. Aí você dirige no trânsito, o trânsito é uma belezura. Todo mundo dá seta quando tem que dar seta. Ninguém para em fila dupla aqui em Barra do Garça. Para, gente. Ninguém para em 5 metros da esquina, porque sabe, não pode. As motos param só na vaga das motos, não na vaga dos carros. Parabéns, parabéns. Quer o medalha do céu agora? Mas assim, mas você vê, o problema é só na igreja. No trânsito tem problema não? Tem, amigo. Onde tem pecador, tem problema. Tem problema. A gente até brinca. Vai fazer café da manhã ali. Aí se o irmão traz café sem açúcar, não sei quem fez isso. As pessoas reclamam que o café está sem açúcar. Obrigado. Eu ainda tenho os meus fiéis aqui. Aí, mas assim, a igreja é cheia de pecadores, gente. A igreja é cheia de pecadores. E pecadores vão dar problema. Pecadores vão dar problema. E aí ele continua falando, tá, esse é um dos problemas que a igreja tem. Pecadores. Aí ele fala assim, o segundo problema da igreja visível é que a gente tem uma outra galera que está aí no meio. Que ele fala assim, incrédulos. A hipocrisia dos incrédulos, que na sua aparência são membros do corpo de Cristo. É o que Jesus chama do joio no meio do trigo. Então, olha só tanto que a igreja é um negócio difícil de viver. Por exemplo, assim, você vai chegar para a igreja, e a igreja tem um monte de pecadores. E a gente tem que lidar com todo tipo de temperamento aqui. E tem que aprender Vou expor aqui o Gilbert e o Mateus ali, ó. Porque eles são uns amorzinhos. Aí eles batem na cara um do outro, xingam um do outro, 10 segundos depois estão se abraçando. Mas gente, vocês é bipolar, só pode. Porque não tem como eles fazer. Mas quem que deixa eles juntos assim, mesmo nas brigas? É o próprio Cristo. São pecadores? São problemáticos? São, como todos nós. Temperamentos diferentes? Todos nós. E mesmo assim a igreja funciona. É um problema que temos? É, mas a igreja funciona e funciona independente da gente. Ela funciona por causa de Deus. E mesmo nessa igreja, além dos pecadores, a gente tem aqueles que são os espiões do chifre lá, né? O enviado chifronésio entre nós.
Os emissários dos chifronetes estão entre nós. O joio lá. E eles vêm só para atrapalhar. Eles vêm só para causar problema mesmo. E o que faz com essa galera? Enquanto Jesus até fala, deixa crescer até o momento da colheita aí. Não tem o que fazer, deixa lá crescer. No momento da colheita, Deus ceifa. E pronto, esses vão ficar aí. Porque a igreja visível, ela tem essas duas coisas. Quer ver? Anda mais um pouquinho aí na parte 274 ainda. Lá no último parágrafo, eu vou passar 1, 2, 3, 4 linhas. Depois do ponto começa assim, ó. Pelo contrário, na parte 274. Ó, 1, 2, 3. Na quarta linha do último parágrafo aí. Acharam? Pelo contrário, diz assim, ó. Pelo contrário, uma verdadeira igreja visível é assim, não porque sua membresia seja idêntica aos eleitos, mas porque professa a verdadeira religião. Qual que é essa igreja visível crente aqui, ó? Mantém o ensino da verdadeira doutrina, dos sacramentos dispostos na Escritura e pratica a disciplina exigida pela lei do Senhor, onde há fidelidade na palavra, correta administração dos sacramentos e exercício fiel da disciplina eclesiástica. Aí está, sem qualquer margem de dúvida, a verdadeira igreja visível. Então, o que é a verdadeira igreja visível? A verdadeira igreja visível tem que ter essas 3 características: pregação da palavra, fidelidade na palavra, administração correta dos sacramentos e disciplina eclesiástica. Essa é uma igreja bíblica visível. O que tem que ser o ponto central dentro da igreja tem que ser a Bíblia. Tem que ser a Bíblia. Olha, a gente vai olhar dentro da própria Escritura, você vai ver que Jesus rebate Satanás lá na tentação do deserto, citando o quê? A Bíblia, as Escrituras. Você vai ver que o apóstolo Paulo lá em Gálatas, quando os Gálatas estão enveredando o lado errado, o apóstolo Paulo fala assim, ó, o que tem que ser central na vida de vocês tem que ser o Evangelho, a Bíblia. Se vier alguém dos céus, um anjo, ou até eu mesmo, pregando qualquer coisa que não seja o Evangelho da Bíblia, Cristo Jesus, esse cara tem que ser amaldiçoado. Ele fala, seja anátema. Aí ele repete de novo, seja anátema, seja amaldiçoado. Ele fala, o cara tem que ser amaldiçoado 2 vezes se ele está pregando qualquer coisa que não seja a Bíblia. Então, qual é o princípio? Igreja bíblica tem que ter pregação fiel da palavra de Deus. E aí, se você tem pregação fiel da palavra de Deus, os sacramentos serão executados corretamente e a disciplina será executada corretamente. Então esse é o princípio chave nosso. Porque se você tirar a Bíblia, se tirou a Bíblia como a autoridade da palavra de Deus, cai todos os outros. Porque a Bíblia que fala como a gente tem que ministrar o sacramento, não é? Aí você não tem a Bíblia, como é que você vai ministrar o sacramento? Do jeito que você quer. Aí de repente fazendo igual a igreja fez lá, doce de leite e limão. Mas e o que é isso? É porque a igreja participa dos momentos azedos e doces da vida. Mas não sei se tinha doce de leite na época de Jesus, mas olha que negócio, se fosse doce de leite e limão, Jesus na ceia estava tomando limonada com doce de leite, e não pão com vinho. Aí você tira a Bíblia, cai todas as coisas. Porque aí você tira a Bíblia, o que é pecado, já não existe mais pecado. Não, aí a gente pode fazer, não está tão errado. E por isso tem algumas traduções nossas para o português que são extremamente pecaminosas, traduções bíblicas mesmo. Que tem traduções bíblicas que tiram o peso da palavra pecado, que acha muito agressivo, e diminui para um erro.
E o pecado é o que destrói tudo, tudo, tudo. O pecado é gravíssimo, é gravíssimo. Quando a gente pega, se não me engano, é o texto de Provérbios, fala que Deus odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina, um negócio assim. Mas você vai ver lá que tudo aquilo ali é pecado. Aí quando você fala assim, Deus odeia o pecado e ama o pecador, já ouviu isso? Mentira. Não existe isso não. Deus odeia o pecado e o pecador. Deus ama os salvos, os justificados, não os pecadores. Até nesse texto de Provérbios ele vai falar assim, ó, aquele que jura dolosamente, aquele que é o pecador que ele está falando, que ele abomina. Não é só o pecado, é quem comete pecado, o cara lá comete pecado. E esse que comete pecado tem que ir para o inferno mesmo. Aí aqui, ó, a gente já vendo aqui, que ele vai falar assim, ó, a igreja bíblica, ela é centrada na fidelidade das escrituras. E se a escritura falou que é errado, é errado. Não tem meio termo. Aí vamos lá, parte 275. Primeiro parágrafo. É quase a continuação aí nossa aí, ó. Página 275. Primeiro parágrafo. Comecei na página aí. 275. Se for perguntado, isso não poderia ser apenas a aparência da igreja? Não poderíamos ter toda uma congregação de hipócritas que se unem para manter a verdadeira pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos, o exercício fiel da disciplina eclesiástica, embora nenhum deles seja realmente membro do corpo de Cristo? Isso não é concebível? Para lá, você entendendo o que ele está perguntando aqui? Mas, ó, será que toda a igreja visível não é esses hipócritas, não? Será que não seria possível a gente ter um tanto de hipócrita e fingir que a gente prega a palavra da forma correta, administra os sacramentos e faz a disciplina, mesmo sendo hipócrita? Tem como isso acontecer? Aí ele fala assim, será que é todo mundo falso dentro da igreja visível? Aí ele continua assim, ó. A resposta é, não é concebível. Os hipócritas podem juntar-se a um corpo de verdadeiros crentes. Os hipócritas fazem isso constantemente. Mas a obra de Satanás é destrutiva e imitativa. Ele não pode fazer com que um corpo inteiro de hipócritas manifeste as marcas da verdadeira igreja de Deus. Aqui está a diferença. O hipócrita, o não crente aqui, não pode existir uma igreja completa de não crentes nesse sentido. Por quê? Porque eles não farão a interpretação verdadeira da Escritura. Ele está falando assim, ó, a igreja verdadeira, ela é fiel à palavra de Deus. Se a gente tem um monte de hipócritas, eles não vão interpretar a Escritura conforme a palavra de Deus manda a gente interpretar. Eles vão interpretar da forma dele. E se eles vão interpretar da forma dele, não é uma igreja verdadeira e bíblica. Então não tem como uma igreja inteira ser uma igreja hipócrita crente, por assim dizer. Se ela é crente, eles não serão hipócritas. Por quê? Porque daí eles vão receber a própria revelação da palavra de que estão errados. E a palavra constrange a gente. A palavra é mostrar que a gente é pecador mesmo. Aí você vai nessas igrejas e fala assim, mas aí as igrejas dos hipócritas, você vai ver que não tem essa pregação efetiva da palavra de Deus. Eu preguei na igreja uma vez, muito tempo atrás, em Oséias capítulo 2, até o verso 9, se eu não me engano, ou até o verso 11, que é o que nos divorcia de Deus, o que nos separa de Deus. E eu falei, a única coisa que separa eu e você de Deus é o quê? Pecado. E eu preguei sobre o pecado nessa igreja. E aí tem uma irmã que estava lá, falou assim, pastor, eu estou há
11 anos nessa igreja e o pastor nunca pregou sobre pecado. Eu não sei o que eu falo. Fico assim, ó. O que você vai falar? Falar, pelo menos hoje o senhor escutou, né? Uma palavra decente. Não pode falar isso. Assim, ó, foge. Sai esse pastor. O que você vai falar? 11 anos, e a pessoa nunca escutou que pecado é o que separa ser de Deus. Que o pecado é destrutivo, que o pecado acaba com tudo que toca. Aí eu te pergunto, é uma igreja bíblica verdadeira? Não. Igreja bíblica verdadeira vai pregar todos os desígnios de Deus dentro da Escritura, Não vai sair. É Bíblia e Bíblia e Bíblia e Bíblia. Não é fora disso, é só a Bíblia. A gente chama só a Escritura. Se a gente tem a pregação bíblica verdadeira e correta, todas as outras áreas da igreja vão alinhando. Aí existe administração correta dos sacramentos, aí existe disciplina bíblica, aí existe vida em comunhão, aí existe missionários sendo enviados, porque aí a igreja entende biblicamente quais são as funções dela. Não tem como uma igreja feita de hipócritas ir para frente. Por quê? Porque ela não é verdadeiramente bíblica. Pode até reunir um conglomerado de gente num clube gospel, por assim dizer, mas a eles não existe salvação ali. Então você pode olhar para todas essas igrejas que a gente tem espalhado pelo Brasil aí, não existe salvação nelas. Por quê? Porque não existe pregação correta da palavra de Deus. Se não for pregação correta, não tem como ser salvo. Certo? Levantou a mão aí? Fala, vai. Hoje a gente vê muitas pessoas, por falta de conhecimento do Evangelho, confundindo a missão da igreja. Porque existem pessoas que veem a igreja como uma entidade filantrópica que só serve para ajudar a vida das pessoas fisicamente. E perde o verdadeiro sentido da igreja, que é a família do Evangelho. Se não há o Evangelho, não tem por que existir a igreja. Se não há o anúncio da verdadeira palavra do Senhor, não tem por quê. Mas existem algumas pessoas que veem a igreja simplesmente como ajuda de pessoas, como ajuda nas suas necessidades e sócio. É um clubão, clube de benefícios. Daqui a pouco eu vou fazer um cartão. Aí ele faz seu cartão, você ganha. Não é um clube de benefícios, você gastar, receber pontos. Né? Você paga o dízimo, cartão de crédito e ganha pontos, milhas. Milhas presbiterianas, para passar suas férias no céu. Se você sabe passar as férias no céu, você não volta. Entendeu? Vai somando as milhas. Vamos lá. Página 276. Para a gente acabar essa parte aí. Página 276. Vamos lá. No primeiro parágrafo aí, comecinho da página. Página 276. Assim, podemos dizer que a verdadeira igreja se torna visível não por uma identificação de pessoas, mas por uma identificação de presença. A verdadeira igreja de Cristo, seu corpo de pessoas eleitas, se manifestará não pela revelação de que determinadas pessoas são eleitas, mas pela revelação de certas coisas que os verdadeiros crentes farão, mesmo que haja hipócritas misturados com eles. O que esses crentes vão fazer? Eles professarão a verdadeira religião e manterão com fidelidade a palavra, a correta administração dos sacramentos,
a prática da disciplina exigida de uma verdadeira igreja visível. É a presença dessas atividades de pessoas eleitas que torna o corpo de Cristo visivelmente evidente. Tá aí. Definição de uma igreja. Isso aqui é uma igreja. Você vê, ó, mesmo com os hipócritas dentro da igreja, a igreja continuará fazendo o que tem que fazer. Ela continuará sendo fiel à palavra de Deus, independente das coisas, a administração dos sacramentos, a prática da disciplina. A gente tem muitas coisas que vêm junto da fiel pregação da palavra, que é o discipulado, que é a missão, que é o evangelismo, que é o cuidado uns dos outros, enfim. Mas esses seriam os termos mais amplos: pregação da palavra verdadeira, sacramentos, ceia e batismo e disciplina bíblica sendo exigida. Exatamente. Então assim, a igreja visível vai ser composta, lembra, de pecadores e hipócritas. E os hipócritas são os não crentes no meio da gente. Mas a igreja verdadeira, ela vai continuar fazendo essas coisas, independente dos hipócritas no meio. A gente vai continuar sendo igreja, continuar pregando a palavra, a gente vai continuar falando que pecado é pecado, que erro é erro, que está errado, que é assim, que é assado, da forma como a Bíblia nos instrui. A gente vai continuar fazendo como tem que ser feito, independente dos hipócritas. E aí assim, ó, essa presença dessas três normativas é que vai caracterizar uma igreja como uma igreja cristã, verdadeira e autêntica. Tá? Então assim, se você for mudar de cidade, pastor, conseguiu uma promoção lá para, sei lá, Balneário Camboriú, não gosto dessas coisas de pobre não, para Oslo, sabe onde é Oslo, né? Tá vendo? É tão de rico, nem sabe onde é. Lá na Noruega. Mas nós conseguimos uma promoção para Noruega. Chegou lá na Noruega, não sei, falando norueguês, eu acho que ela fala norueguês. Né? Aí o cara vai lá, eu falei em línguas. Mas o cara falando em norueguês, você já sabe norueguês, que você estudou para ir para lá, para Noruega. Você vai procurar a igreja lá na Noruega. Não tem presbiteriano no Brasil, claro que é presbiteriano no Brasil. Procurar presbiteriano na Noruega, não tem presbiteriano na Noruega. Tem igreja, sei lá, Pratt Redemptions, né, que é norueguês lá. A igreja de Cristo, você vai lá, entrou na igreja, olha a pregação do cara. Se a pregação do cara for bíblica, correta, interpretando certinho, se a administração dos sacramentos correta, certinho, beleza, é lá que você vai ficar. Se tiver doce de leite e limão na ceia, você está errado. Não é lá. Se fizer bloco, carnaval, gospel, sai fora também, não é lá. Tá? Então assim, são coisas que você tem que olhar. Independente da cidade que você está. Poxa, mudei de igreja, não tem presbiteriano, vai na igreja. Não pode parar de congregar. O capítulo 2 fala, ó, salvação é ordinariamente para que estão dentro do corpo de Cristo. Vai para o corpo de Cristo. Como é que você vai achar? Acha uma igreja que tem a pregação bíblica verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Você vai frequentar. O cara assim, começou a não falar de Jesus Cristo, de Bíblia, cai fora daí, caça outro. Por exemplo, o meu primeiro campo foi aqui em Montes Claros, Montes Claros de Goiás. Olha só que negócio fantástico. Estava formando um seminário e a igreja Porá estava plantando o campo de Montes Claros. O que eles fizeram? Era 3 famílias, 3 casais. 3 casais na cidade de Montes Claros. Eles não tinham uma igreja formada lá. E eram os meninos que estudavam muito, lia muito.
E aí eles procuraram na internet e falaram assim: a gente quer ser presbiteriano. Aí caçaram na internet a igreja presbiteriana mais próxima, que era em Porá. Ligaram para o Adailton, falaram: Adailton, nós vamos aí conversar aí. Aí foram lá no Adailton. Assim, a gente quer a igreja presbiteriana lá na nossa cidade. Plano de uma igreja lá para a gente. Mandaram para o Adailton, não é bem das ideias nessas horas. Aceitou. E foi. Vendo? E aí começou a ter pregação bíblica verdadeira na cidade. Então, assim, eles foram até falaram: nós precisamos de uma pregação bíblica verdadeira. E foram atrás disso. Por quê? Porque não tinha ninguém na cidade que fazia isso. Aí, aí tem que procurar outros. Deus não desampara os seus, não, Dora. E hoje, por exemplo, hoje a gente tem vantagem. Ó, a gente tem vantagem demais nisso aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil de a gente perceber. O que eu sugiro quando é assim: poxa, nós temos uma cidade lá, falamos com o pastor não quer encampar a igreja lá na nossa cidade, lá, porque o pastor, já vê que o pastor já não pensa sobre reino nenhum, porque se ele não tem visão missionária para plantar a igreja, ele já tem uma corrupção teológica bíblica na cabeça dele. Não sei. A Bíblia é bem clara, nós vimos isso aqui no final de Mateus 28, é ir para todo mundo pegar o evangelho. Se o pastor não está querendo plantar a igreja, então ele tem um problema teológico seríssimo. Sim, é pecado. É pecado e ele vai se ver com Deus a respeito disso. Agora, o povo que está lá na cidade, eles não podem ficar assim: porque ele nos rejeitou, nós não vamos mais fazer a igreja funcionar aqui, não. Pelo contrário, o que eles vão fazer? Hoje tem tecnologia. Minha sugestão é: entre em contato com a própria IPB mesmo, com os presbitérios regionais, e isso é fácil de achar. E vai falar assim: nós estamos tantas famílias, nós estamos querendo montar uma igreja aqui. Enquanto isso, vai reunindo para assistir culto online. Acha uma igreja que transmite um culto online, projeta num salão, senta lá todo mundo, cultua normal, canta as músicas que estão cantando, senta, escuta uma palavra e vão fazendo o processo até Deus mandar a execução final, assim, por assim dizer, do pastor. Mas o que você não pode fazer é assim: porque o pastor fulano de tal rejeitou, agora a gente vai largar de mão, ser crente. É isso mesmo. Eu falo, graças a Deus, esse ano a gente está expandindo, então é que nós vamos começar a expor Atos hoje, Atos Apóstolos. Vamos ver assim: nossa missão não parou, nossa missão continua, expandir o evangelho para onde der. Se tiver gente falando assim: nossa, eu quero escutar a palavra de Deus, nós vamos pregar. Nós vamos ensinar ele, nós vamos pregar e nós vamos onde tem que ir, entendeu? E aí independe. Agora, que de fato existe gente com mentalidade corrompida nesse sentido, existe. Mas é o que a gente leu aqui no começo: a igreja é feita de pecadores. Pastores estão inclusos aqui, tá, gente? Então são pecadores também. E talvez o cara não vai pregar, não vai plantar uma igreja por causa do trabalho. Nossa, vou ter que trabalhar mais e vou ganhar só o mesmo tanto, entendeu?
Aí ele já não tem um chamado assim. E aí, senão eu tenho que trabalhar dobrado, aí não vai. Quem faz essas coisas é quem é doido da cabeça. Mas não, vamos fazer 3 igrejas, 4 igrejas. Nós fomos de Palestina, de Goiás, para a fazenda. Aí nós era ainda só 2 famílias, 3. E aí a gente começou a congregar entre nós mesmos lá na fazenda. Aí a gente foi mandar aqui o pastor de Chihuahua, da distância dele, né, para ministrar lá em Daqui. Aí depois que a missionário para lá, aí que abriu na cidade. Parece que Sim. ia na fazenda. Não, eu falo assim, em termos de IPB, a gente tem muita coisa estruturada para isso. As missões tem um monte de missionários preparados lá. É só falar assim, nós temos 5 famílias, 4 famílias. Precisando do obreiro, eles mandam o obreiro. Ah, então assim, isso aí é vantajoso. A gente tem muita coisa, assim. Sim, todos nós. Nosso objetivo é expandir. Beleza? Vamos orar? E aí a gente passa para as crianças. Pai, nós te damos graças por essa manhã, agradecemos pelo momento de comunhão na tua igreja, agradecemos por estarmos juntos aqui, agradecemos pelo café da manhã, pela alegria de poder ler a tua palavra, aprender mais do Senhor nessa manhã. Rogamos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ilumine sempre o nosso entendimento para entendermos todas essas coisas. Também rogamos ao Senhor que esteja preparando os nossos corações para pregação mais à noite, que possamos vir preparados para participar da ceia do Senhor. Em nome de Jesus, amém.